Estamos mais uma vez no nosso Café com Guerra, dessa vez com o Dr. Paulo Eagle, que além de dentista, também tem uma desenvoltura muito grande na área da musculação, tem um dos maiores canis da região, e sem contar a sua trajetória, a sua história de vida, que vai conversar conosco, que certamente vai irradiar para outras pessoas como um exemplo. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, Antônio. Estamos às ordens. Muito obrigado. Você é sertanejo, né? Eu nasci aqui em Serra Talhada, né? Certo. Sou natural daqui. Mas por que você escolheu Triunfo para morar? Olha, eu queria morar lá em Triunfo também. Minha esposa que não deixou. Você foi por conta do clima, do frio? Aí foi o contrário, foi por conta da minha esposa. Tá vendo, gente, como são as coisas? É. Ela é de Triunfo? Ela é triunfense? A família da mãe dela é de Triunfo. E teve a oportunidade lá de ter terreno, né? Para ela. E a gente escolheu construir lá a nossa casa. Desde 2010 que a gente mora, né? Lá em Triunfo. E não me arrependo. Muito bom. Triunfo, gente, para quem não conhece, Triunfo, ela fica a 30 quilômetros daqui de Serra Talhada. Embora nós estejamos no sertão, Triunfo é um oásis totalmente diferente, né? Porque é uma região fria. Lá tá o quê? A 1.000 metros, né? 1.200 metros é o ponto mais alto, que é o Pico do Papagaio. Mas a cidade deve estar o quê? Em torno de 1.100? Por aí. 1.100 metros acima do nível do mar. Essa época agora, em junho, faz frio. Frio para nós, matuto, né? 11 graus, 14. A sensação térmica por aí, né? Qual foi a menor temperatura que tu já pegou lá em Triunfo? Uns 8 graus. 8 graus é frio. 8 graus é frio. E muitas pessoas que moram aqui em Serra Talhada possuem casa lá, como se fosse uma casa de veraneio, para ir lá curtir o frio. Mas Paulo já fez o inverso, né? Ele optou por morar lá. Só para vocês terem uma ideia, dá uma diferença de quase 10 graus, né? Serra Talhada, Triunfo. Acho que chega mais, viu? Chega mais? Chega mais. Tem época de verão aqui em Serra Talhada que é insuportável. Chega perto de 40. E lá em Triunfo, à noite, é muito bom. E aí, doutor, o senhor é sertanejo, por que escolheu a odontologia? É uma pergunta, talvez seja clichê, mas quantas outras pessoas podem ser influenciadas por isso? Né? Essa escolha faz tempo, né? Eu não quis nem entrar nesse detalhe. Essa escolha já tem um tempo. Na época, eram algumas profissões que estavam em destaque, né? O próprio direito, administração, medicina, odontologia e as engenharias básicas. Na época eu gostava muito de engenharia. Até me destacava essa questão de exatas, né? Sim. Porque na minha época era isso, era exatas, saúde e humanas. Só. Hoje em dia, acho que está bem diferente. Hoje em dia tem muitas outras, né? E fiquei naquela, medicina, odonto, prestei vestibular para fisioterapia também na época, passei em fisioterapia, passei em odontologia. Mas decidi por odonto, por questões pessoais, eu gostava muito da profissão, achava muito legal o que a gente proporciona para as pessoas, né? E foi uma decisão conjunta dentro de minha família também, que a gente decidiu ir para odontologia. Medicina foi algo que foi ventilado, mas não chegou assim, não foi algo muito impactante para mim na época. Entendi. De vez em quando aparece para mim, eu acho incrível a odontologia. Eu não teria vontade de fazer, não tenho vontade, sou muito satisfeito com a minha profissão, mas eu gosto de assistir uns reels no Instagram, pega um dente, aquele dente bem cariado mesmo, cheio de cárie, e a broca vai limpando. Eu acho satisfatório assistir aqueles vídeos. É uma idiotice, né? Mas... Esse tem outro nome, viu? É o quê? Você tem um princípio aí de terrorismo, tem não? Não, jamais. Mas é satisfatório, você pega lá o dente, né, claro, gravado por um profissional e tal, e a broquinha vai lá limpando. Eu acho bem satisfatório aquilo. Aí, por conta disso, de vez em quando aparecem uns, e eu mando até para Davi Jorge. Davi é meu amigo. Conheço. Davi Jorge, daqueles dentistas de antigamente, geralmente senhores, cachaceiros. Você chama a gente de seminovo, rapaz, não chama de antigamente, não. Não, mas eu tô dizendo... Ele é da minha idade, é muito Davi. próximo. Olha aí. Mas eu não tô dizendo você, não. Eu tô dizendo desse vídeo. É um senhorzinho antigo, você vê que não tem nenhuma instrução. E aí pega um alicate e arranca o dente
de provavelmente um bêbado que tá lá junto do ele. E aí, ó, o dente podre, pra quem vai pra dentista? Aparecem esses vídeos lá. A gente vê de tudo. O bom é a gente ver aqueles indianos, né? Que o pessoal vende prótese na feira, assim. É, os indianos. Os dentistas indianos é de rua, né? É. Ele atende o pessoal na calçada. Entendi. Aqui é muito questionável, né? Essas coisas. A gente sabe que na feira tem muita coisa aí que a gente... Tem também? Tem umas coisinhas aí meio tenebrosa, viu? Qual foi o caso mais emblemático, assim, que ficou mais marcado na tua história? Seja como estudante ou já como profissional, sempre que você, desde então, lá na universidade, você pensava em voltar para o interior ou cogitou de montar a vida lá na capital? Não, eu sou interiorano. Ou seja, foi para voltar? Eu já fui com intenção de voltar, de montar toda uma história aqui. Gosto de capital, gosto de viajar, gosto de conhecer lugares novos, mas eu tenho raízes, eu tenho laços muito fortes aqui na região e não me vejo em outro lugar, não. Eu também. Eu sou recifense, mas eu amei morar no interior, amei. Estamos aqui há 11 anos já, ou 12, e zero vontade de voltar. E aí o doutor começou a atender em Serra, deu uma pausa, voltou. E por que Serra, não Triunfo? Na realidade, Antônio, eu comecei a trabalhar como dentista aqui em Serra em 2004, 2005. Já tem mais de 20 anos, né? Formado. Muito tempo. E no início, a gente montou um grupo de dentistas na época e a gente chegou a atuar em 5 cidades aqui na região, né? Caramba! No início, a gente trabalhava em Triunfo, na época, Afogados da Engazeira, Custódia, em Serra Talhada. E, assim, foi passando no tempo, um foi cansando, o outro foi tendo outros objetivos e a gente começou a ver o que cada um queria. Entendi. Entendeu? E hoje, cada um está no seu projeto de vida, está na sua condição que planejou estar. E eu já atendi em Triunfo. Já atendeu também em Triunfo? Já atendi em Betânia também, entendeu? Entendi. Mas ocorreram algumas situações, por exemplo, que afetaram minha coluna, afetaram o ombro. Entendi. Entendeu? E quando juntou outras questões pessoais, questões de negócio de família, questões minhas, de formação de minha família, meus meninos nascendo. Então foi aí onde eu dei aquela pausa, né? Entendi. De 2013, eu trabalhei de 2004 até 2013, 11 anos. E de 2013 eu dei uma pausa e só fui voltar agora em 2022. E quando teve esse problema da coluna, buscou auxílio previdenciário ou não? Não. A gente tem que sempre dar aquela puxada pra cá também, né? Não, na época não precisou, não. Eu só parei e fui ajudar meu pai na empresa, né? Claro. E fiquei esses 8 anos. Aí, agora, recentemente, quando eu retornei à odontologia, meus filhos já estão grandinhos, já estão sem tanta necessidade da gente estar perto. E foi onde eu voltei e tomei a decisão, vou voltar. Muito bom, muito bom. Parecido com a minha história, né? Eu me formei em 2010 e aí advoguei em Recife, tive a oportunidade de morar em outro estado, advoguei lá também. E aí em 2014 eu comecei a dar aula, dei aula em Recife, foi quando eu passei na seleção aqui na FIS em Serra Talhada. E de 2014 até 2024, ou foi 2023, eu apenas dei aula. E aí de 2 anos para cá, foi 1 ano e meio, me ajuda aí, produção. Acho que é 1 ano e meio, de 1 ano e meio a 2 anos, que nós tivemos a ideia de montar esse escritório com atuação única e exclusivamente do direito previdenciário. Ou seja, nunca é tarde para começar, né? Com certeza. Enquanto você estava falando da sua jornada, lembrei, é muito comum, né, para dentista ter problemas de coluna, né, por conta da posição, coluna, ombro. Né, vez por outra eu escuto de colegas que possuem esse problema. E olha que você vive na academia, certamente fazendo um fortalecimento da região, mas mesmo assim ainda sofria com dores. Exatamente, a academia é recente, né? A academia não foi, na época não fazia. Ah, entendi. Aí, como eu tomei essa decisão de voltar, eu já voltei com projetos todos auxiliando esse meu retorno, né?
E a academia foi exatamente algo que me ajuda até hoje a manter o ritmo que a gente tem hoje em clínica. Eu imagino. Então, se você é dentista, está sofrendo dores, né, segue o exemplo do doutor. Começar na academia para fortalecer. E lembre-se que, se porventura as dores intensificarem, aumentarem, né, você pode entrar no benefício previdenciário. Ou seja, desde que tenha um laudo médico, desde que realmente seja uma lesão considerada, para que você precise passar um tempo afastado, e a partir daí o direito previdenciário vai te ajudar com um benefício para que você possa receber, durante esse determinado período de tratamento, um auxílio do governo, até que você consiga retornar suas atividades. Aproveita o ensejo, já sabe quando vai se aposentar? Não, nem penso nisso. O cara é novo, não pensa, tá correto. Eu digo isso porque é muito comum profissionais liberais, feito eu e o doutor, não saberem, terem nenhuma noção de quando vai se aposentar, e a gente vai jogando isso lá pra frente, e Deus sabe lá o futuro, né? Mas pelo menos tá contribuindo. Sim. Excelente. Quero até aproveitar e mandar um abraço lá pro pessoal da Mundo Fitness em Triunfo, que a gente soa pra caramba lá. E um abraço aí, pessoal. Todo mundo lá que faz parte, que tá acompanhando. Muito bom. E ó, espero vocês aqui também. Quando vir em Serra, vem aqui no nosso Café com Guerra pra gente conversar e gravar também. Já fizemos uma gravação com o Henrique Alves. Ele é profissional profissional da educação física e tem uma história muito bacana. Ele já foi carroceiro. Ele tinha uma carroça de burro, trabalhou como carroceiro na parte de recicláveis e hoje é um excelente profissional, personal trainer, etc. Vê como isso tudo ressignifica, né, doutor? E como foi crescer lá junto com a empresa do seu pai, vendo aquele tanto de caixão, né? Porque geralmente, para quem é de fora... É estranho, né? É estranho. Para você é um objeto igual esse livro, igual a essa caneca, não é? É assim, para mim eu posso dizer que foi normal, eu não tive nenhum problema em relação a isso, né? A gente, o BM hoje está com 50 anos, né? Já é um bom tempo que a gente está aqui na região. A gente não é só em Serra Talhada, a gente abrange 25 cidades, a gente tem 25 locais que a gente abrange aqui na região. E como meu pai fala, é uma empresa que na realidade a gente só administra, mas a empresa é da população, né? Sim. A população é que tem os benefícios que a gente traz para ela, a gente só administra. O BM é do povo, né? O BM é das pessoas que usufruem do que a gente traz para elas. Seu Paulo é uma pessoa incrível, eu gosto de conversar com ele. Da última vez que eu fui conversar com ele foi me mostrar tudo lá, e eu sou curioso, eu adoro essas coisas. É uma pessoa que ressignificou a nossa realidade e que trouxe dignidade à população. Na realidade, o BM, não sei se você sabe, não sei se ele falou para você, nós fomos os pioneiros no Nordeste em relação ao sistema de plano, né? Não sabia. Então vieram várias outras empresas visitar o BM e copiar o sistema de trabalho, né? Não sabia então, disso. Isso foi pai que trouxe para cá, para a região. Então nós somos os pioneiros aqui no Nordeste. Que visão, hein, do seu Paulo? Que visão do seu Paulo de unir dignidade para a população, porque o sertanejo tem um único desejo que o sertanejo tem, é de ter uma morte digna. Unir dignidade, apoio, assistência e uma visão empreendedora, né? E a gente trouxe uma acessibilidade, né? Claro. Para as pessoas num momento difícil que é Sim. a perda de um ente querido. E nesse momento, normalmente, a cabeça não está bem centralizada. Sim. Então a gente entra para fazer tudo que a família está precisando naquele momento. Dá todo o suporte. Por exemplo, semana passada eu fui no velório, infelizmente, de uma cliente nossa. Fiquei muito triste, porque, embora seja um escritório jovem, né, de já ter uma cliente que veio a óbito. Uhum. E assim, ela faleceu no Recife, mas o BM trouxe o corpo, ou seja, o apoio que o BM dá, a estrutura logística, operacional, eu acredito que a família deva se sentir de uma maneira muito confortável, né? Porque vocês têm carro em vários lugares, né, à disposição para, num sinistro, trazer esse corpo e regularizar toda essa documentação, né?
A gente já tem toda uma logística pronta, né? O pessoal já está à disposição no momento que a gente precisa. Aí já tem toda essa logística para fazer os transportes. Mas o BM não só é atendimento, né? Você sabe que Sim. O BM tem toda uma estrutura por trás de benefícios que nossos clientes têm. E você agora também fazendo parte também, né? Você já está incluído nessa questão dos benefícios de todos os nossos associados com seus serviços. E nós temos campanhas frequentes, né, nas cidades. A gente faz nossas campanhas levando serviços para a população, cabeleireiro. Eu vejo, isso é tão bacana. Exames de sangue, médicos que vão fazer ações em certas localidades. E como eu disse, não é só o atendimento, a gente está prezando pela qualidade de vida e bem-estar dos nossos clientes. Eu vejo que vocês também têm muito cursos de capacitação para os jovens que são associados, né? A gente tem um curso de informática, né? Explica um pouquinho para a gente como é, Paulo, até para quem ainda não conhece e quer participar do BM. A escola de informática, o Conecta, né? Que é o nome da escola nossa, onde dá um abraço para Ricardo e a equipe dele, que é quem gerencia essa questão dos cursos. Tem curso para criança, tem curso para idoso, tem curso voltado para o designer que quer aprender a manipular os programas para desenvolvimento. E tem aquele do primeiro emprego, né, que o pessoal está lá, não tem experiência com Office, não tem experiência com WhatsApp, nem essas ferramentas que as empresas hoje estão usando. E o Conecta está oferecendo todo tipo de curso e voltado na informática para cada tipo de pessoa que precisa naquele momento de vida dela. Isso é muito bom, gente, isso é muito bom, porque embora saibamos que hoje no YouTube você consiga ter acesso a muitas informações, mas é muito diferente de ter um professor do seu lado aqui, ó, pegando no braço. Exatamente. Principalmente se a gente estiver diante de pessoas da terceira idade, da melhor idade, que não tem tanta facilidade no acesso. É muito comum, né? A gente sabe que o pessoal da terceira idade tem uma certa dificuldade. Demais. Né? Hoje meus meninos um tem 10, o outro tem 11. Faz coisas que a gente nem sabe onde é que vai. Nem sei pra onde é que vai. É verdade. As crianças de hoje em dia têm um desenvolvimento tecnológico muito maior do que o nosso. Porque a gente nasceu na era tradicional. A era tradicional foi foda, foi como se a gente fosse tão velho. Na época de faculdade não tinha tanta pesquisa na internet como tem hoje. Tinha não, na minha também não. Era se lascando na biblioteca. Era. E olha que eu me formei em 2009. Você dizendo, né, que veio pra cá em 2005. Meu TCC foi pesado. O meu também. Não foi fácil hoje. Não tinha inteligência artificial hoje, não tinha chat GPT. Ninguém fazia por a gente, não. Antigamente, eu lembro quando eu comecei na faculdade, o professor passava uma atividade, a gente tinha que ir pra biblioteca, pesquisar no livro, estudar, ler, para a partir daí escrever. E se você tivesse sorte da universidade, ter acesso a computador, com internet, ou se fosse rico, que não era o meu caso, que não tinha computador em casa, você conseguiria pesquisar no Google, mas não era nem Google na época, era o Yahoo, não era? Yahoo. Mas era com muita dificuldade, as fontes de acesso eram difíceis, não era tão fácil, não era molinho feito até hoje, não. Essa galera não sabe o que é dificuldade, não. Né, Paulo? Pois é. E aí, como foi a experiência de ficar lá na gestão? Você gosta também? Hoje continua na gestão do Sim, BM? Eu continuo na gestão da parte financeira da empresa e da parte de controle de alguns funcionários, né? Eu fico em Triunfo, ou seja, a unidade de Triunfo está também, a minha gerência também. Entendi. Dá um abraço até para o pessoal do Triunfo, que porventura esteja acompanhando. E a administração eu gosto. Quem me conhece sabe que eu tenho uma certa tendência por organização. Isso é bom. Então eu fico, às vezes eu vejo uma coisa, eu prefiro não, eu deixo um pouco de lado para não cair muito em cima, entendeu? Outra eu caio, então tem que dosar. Se você for uma pessoa muito perfeccionista, você também pode criar atrito, você tem que saber dosar o que você cobra para as pessoas. Eu já fui muito perfeccionista e é angustiante. É angustiante. Inclusive, na terapia eu aprendi que feito é melhor do que perfeito.
né? Eu acho que vai um pouco do que eu estou te falando. Assim. Eu imagino. Se você for muito, sempre naquela questão de perfeccionismo demais, você acaba sendo chato. Demais. E eu aprendi outra coisa na terapia, que antes, quando eu fazia terapia, eu lembro que isso era uma angústia minha, né? Que se eu delegasse algo para outra pessoa fazer, não iria ficar tão bem feito como se eu fizesse. Porque perfeito era só quando eu fazia. Isso é angustiante, cara. Tu também é assim, né? Olha, eu já fui muito assim. Eu sou tratado. Eu já treinei. Eu sou tratado, pelo menos eu acho, né? A produção tá se distribuindo ali, eu sou tratado, isso aqui... Eu converso muito com minha equipe, a Luísa tá aqui, tá de prova, eu gosto de delegar, eu delego. Eu também. Eu também. A gente tem que saber a capacidade de cada um. E é uma libertação. É uma libertação, né? Doutor, e na área da odontologia, eu sei que você tem muitas especializações e a odontologia é enorme, não é? Qual é a área que você mais gosta de fazer? Fala um pouquinho do teu consultório, as áreas que são abrangidas lá, para que as pessoas possam procurar numa necessidade. Hoje na nossa clínica, que é a Oral-Esp, a gente está... Quando eu voltei, a gente fundou a Oral-Esp, né, em 2022, no mês de maio, e de lá para cá foi sempre aparecendo oportunidades, aparecendo profissionais novos. Primeiramente, Joana chegou, que é a mãe de Luísa que está aqui. Joana estava aí, foi me visitar, disse, vamos trabalhar com a gente? Aí a gente começou, eu e Joana primeiro. Aí de lá para cá, foram várias pessoas profissionais chegando, cada um de sua área. Hoje nós estamos com 8 profissionais dentro da clínica. É muita gente, viu? E por isso que hoje a clínica está em expansão, né? É muita gente, 8 pessoas, 8 dentistas, né? Hoje a gente está na Rua 15, né? Ali do lado do Foto Brasil, ocupando o primeiro andar, mas em breve a gente vai descer, vai para o térreo e a estrutura vai aumentar bastante. E hoje a gente faz praticamente tudo, toda a odontologia básica especializada. A gente só não trabalha com harmonização, mas nós temos nossos parceiros, Paula, abraço Paula, a gente sempre indica o paciente de harmonização para ela. E faz desde a ortodontia, de prótese, cirurgia, implante, a parte de atendimento infantil. Acho que nós somos referências em Serra Talhada, com a própria Joana, que tem um trabalho espetacular, assim, único dentro da cidade. A parte da odontopediatria. Ortodontia, nós estamos com 3 profissionais fazendo ortodontia, a doutora Rayane, doutor José Pereira e doutora Olga. A gente tem 2 endodontistas que fazem um trabalho de tratamento de canais, doutor Juan e doutor Tiago. E tem a doutora Ivana, que é minha braço direito, né, que trabalha comigo na parte de reabilitação, a parte de implante, a parte de próteses. Então, cirurgia é ela que sempre está comigo. E eu não esqueci ninguém não, né? É muita gente, uma pessoa, e você é corajoso, que foi falando nome por nome, né? A pessoa tem que ter coragem para falar tem isso. Nossa equipe de apoio, né? A própria Luísa está aqui, tem Nicole. Os assistentes, né? Tem Anne, tem Luciene, que hoje está se recuperando de um probleminha de saúde. Tem Duda e tem Carol. Não esqueci ninguém não, né? E Luísa vai fazer odonto ou não? Já faz, não? É só social media? Só trabalho na administração. Administração e social media. E fora nosso pessoal que não está dentro praticamente da clínica, né? Nossos laboratórios que trabalham de prótese. Sim, imagino. E tem um volume muito grande, né? Francis Davidson, tem Daniela, tem o pessoal da ortodontia, Eduardo, Wilson, né? E assim, se for juntar todo mundo, é muita gente. É muita gente, muita gente. Todo mundo junto, trabalhando para trazer e aumentar a autoestima e os sorrisos todos renovados aí do pessoal que vai lá com a gente. Hoje a gente tem uma média de quase 2.000 atendimentos por mês, não é isso? É muita gente. Não é à toa que é um fenômeno de expansão a Oral-Esp, né? Desse curto tempo, mas curto por conta do seu retorno. Então, Antônio, de experiência extremamente longa, né? Eu até eu vou confessar que eu me surpreendi. Eu não esperava esse retorno ser dessa maneira. Uhum. Tanto que no primeiro momento de profissão, eu não cheguei a ter nem metade da equipe que eu tenho hoje.
e estrutura também. Então, com apenas 3 anos, a gente está completando 3 anos agora, nesse mês, e a gente está numa situação que eu acredito que eu não esperava, entendeu? Então, eu só tenho a agradecer a todo mundo que faz parte da Auraesp, direto ou indiretamente, e a minha família que acreditou nesse projeto. Claro, claro. E ó, já está em expansão, daqui a pouco abrir em outras cidades. Tá no caderninho. Tá no caderninho, Tá no né? caderninho. Daqui a pouco voltar todo esse processo, porque nós precisamos, a população é muito carente da odontologia, e eu acho que a população brasileira como um todo, ela é muito vaidosa em relação aos dentes, não é? O que é que o senhor acha? Sim, muito. Hoje nós temos pacientes que começam com a simples restauração, parte para alguns procedimentos e daqui a pouco está voltando. Doutor, achei isso aqui, eu já estou achando isso aqui. Já começa a ver problema que antes não via. Eu imagino. Pequenas correções estéticas que já chega querendo resolver. Entendeu? Sim, e por exemplo, eu já tive alguma experiência na Argentina, de um curso que eu fazia, e a dentição do argentino é muito feia, aquela dentição muitas vezes manchada pelo mate, o gaúcho também, né? Pela bomba, você vê que já é uma boca meio, o formato meio troncho. Desculpa a ignorância dos termos, por favor. A odontologia brasileira é referência, né? Não sabia. Hoje nós temos alguns polos mundiais de referência à odontologia. Estados Unidos, Europa, Brasil. Né? Tem até pacientes que vêm da Europa fazer o turismo em saúde no Brasil, porque por conta do valor. Não sabia. O tratamento em saúde no Brasil é muito barato em relação ao da Europa e dos Estados Unidos. Então o pessoal aproveita, faz o turismo local, né? Conhecer cidades, e aproveita a mesma viagem e faz tratamentos médicos e odontológicos. Caramba, eu não sabia. Então a gringalhada vem, aí vai para Porto, vai para Rio de Janeiro, São Paulo, e aproveita para dar um up. Não é assim, desvalorizando o serviço da odontologia do Brasil. É questão de monetária, de conversões de moedas. Né? Sim. Quando converte euro ou dólar para o Brasil, em real, fica... Já atendeu alguém pagando em dólar aqui? Nesse momento não, mas no primeiro momento eu já atendi um pessoal de fora. Já. E aí, dólar, foi euro, foi como foi? A gente faz um orçamento diferenciado para esse paciente. Né? Com certeza. Em dólar melhor ainda, né? E doutor, tem mais algum assunto que você quer falar da clínica, do BM? A clínica, na realidade, a Auraesp, ela é um projeto que eu tinha para o BM, dissociação dos serviços que o BM oferece hoje, né? Sim. Então a clínica nasceu também com um pouquinho de, vamos dizer assim, um empurrão de todos os serviços que o BM já oferece. Então a Auraesp hoje ela é a clínica odontológica referenciada do BM. Sim, conta pra gente como é isso. Então existe todo um benefício, a gente não pode destrinchar muito por questões éticas do conselho, claro. Mas o associado do BM tem um atendimento diferenciado na nossa clínica. Né? Entendi. Quem já foi sabe que isso é verdade, que lá tem o que a gente oferece realmente. Né? Sim, e sem contar que o BM tem convênios com várias outras empresas, né? Sim. Por exemplo, eu sei que tem um convênio com a Unifis, né, para que os conveniados tenham descontos. Na área de saúde tem também. Tem diversos médicos, né? Tem médicos, tem nós como da Auraesp e outros dentistas também que funcionam na cidade. E não é só em Sertalhada, é na região toda, né? Entendi. Que a gente vai atrás desses benefícios para os associados, os clientes do BM. Entendi, muito bom. Olha aí, ó. Se você ainda não tem um BM, aproveita a oportunidade. Onde é que a pessoa pode fazer um plano do BM, doutor? Entrar em contato com o nosso telefone, né? A gente pede para um vendedor ir na residência da pessoa, se ela não puder comparecer ao nosso escritório lá na Rua 15, ali na Rua 15, do lado do exame da clínica de Jaldeci, de frente da floricultura. Muito bom. E é do lado do consultório do Dr. Jurandir também, exatamente, né? Como referência. Fazendo aí o merchan pro sogrão, né? Exato. Voltamos agora pro nosso bloco 2 do Café com Guerra, com o Dr. Paulo Eagle. Pergunta, de onde foi que seu Paulo tirou Eagle? Eita, todo mundo pergunta. Não é? Eagle. O Eagle, ele é uma variação russa, né? Não sei.
Do Igor. Existe o Igor, existe o espanhol também, o Igor espanhol, e o Igor, ele é uma variação do russo, né? Não sabia, doutor. São Paulo é cultura, viu? Mas existem várias teorias, viu? Ah, é? O pessoal fala que foi no momento que o pai estava assistindo futebol e a mãe perguntou o nome. Aí ele misturou tudo no momento lá de um gol do time dele. Gol Eagle! Tem Entendi. todas as histórias. Também tem várias histórias. E eu pensando que seria essa, quando você falou de uma história russa, eu disse, porra, São Paulo é cultura, velho. E tem faculdade mesmo, na faculdade o pessoal diz, eita, teus pais gostavam de remédio, né? Eagle, Lugol, não sei o quê. Tem várias teorias aí e histórias, né, para contar. Eu falo isso porque é o seguinte, como professor, né, eu adoro fazer a chamada. Quando eu faço a chamada, né, porque que a minha coordenação e a direção não me escute, mas eu parto da premissa que o aluno está lá porque quer. Claro que a gente faz a chamada, porque a direção determina, o MEC e tal, mas uma das coisas que eu gosto, quando eu faço a chamada, é dos nomes diferentes. Né, das junções, né? Por exemplo, junta um pedaço de um com o do outro. Por exemplo, tem um Parru. Parru é um querido aluno. Eu disse, onde é Parru? Já ouviu falar esse nome? Não. Parru. Porque a mãe se chama Patrícia e o pai Rui. Rui Grude, é o filho de Rui Grude. Eu conheço os dois. Filho de Rui Grude. E assim, tem vários outros nomes, assim, bem autênticos. Né, doutor, fala mais da expansão da clínica, que eu sei que vocês estão lá em cima, mas embaixo está a construção a todo vapor. Eu digo porque eu passo lá quase que diariamente, que eu também estou fazendo uma reforma ali do lado. E são quantas salas novas que vão ser atendidos? Como é que é? A gente vai adicionar mais 3 salas, né? 3 salas no térreo, que vão somar 5 consultórios à clínica agora. E a gente sentiu essa necessidade, como a gente falou no primeiro bloco, que foi um crescimento muito rápido que a clínica teve, e a gente teve essa necessidade de expansão. A gente tem um trabalho diferenciado dentro da cidade, da região, onde a gente está trazendo uma odontologia integrada de uma maneira mais acessível para as pessoas. Sim. Como eu falei da outra vez, a gente não pode entrar muito em assunto claro. Interno, senão Sim, vira uma claro. odontologia comercial e não é o que a gente quer, nem atingir o que o conselho pede que não faça e nem ter uma concorrência desleal com nossos colegas dentro da cidade. Ou seja, é algo acessível, mas com qualidade. Isso. Nossa clínica é uma clínica voltada para elevar a autoestima do paciente com trabalho ético e com materiais e técnicas que são aceitas dentro da odontologia, né? Muito bom. E agora vão ser 5 cadeiras, então. Mas pela quantidade de profissionais, logo vai ter que expandir mais, né? Sim, e a gente vai trazer outros serviços junto com a nossa clínica, né? Exemplo. Então, por exemplo, a gente está com minha esposa também, que trabalha na psicologia, que ela tem consultório dentro da clínica, e às vezes ela é acionada para um paciente ou outro que tem uma certa necessidade, né? E a gente já tem também nutricionista, a gente tem fonoaudiólogo disponível para vir fazer atendimento, entendeu? A gente vai ter um ponto de coleta de exames complementares para a clínica, que é exames de sangue, hemograma, coagulograma, que a gente pede para o pré-cirúrgico de alguns pacientes, a gente vai ter também dentro da clínica. Muito bom, olha aí, gente, Então, é uma clínica realmente integrada. Por exemplo, imagina uma criança, já pensou em formar uma equipe multidisciplinar, por exemplo, para crianças com deficiência intelectual, com autismo? A gente já tem, junto com o trabalho que a doutora Joana já faz, a gente tem essa questão do atendimento das crianças com necessidades especiais, além de um programa da odontologia preventiva, né, para as mulheres grávidas. A gente faz isso também. Assim, a gente tem vários campos de atuação oral. É muito grande. A gente tem o trabalho da odontologia esportiva, a gente tem a odontologia do trabalho, que a gente entra dentro das empresas, leva nosso serviço, aumentando o rendimento dos funcionários, dos colaboradores, né? Eu não sei se você sabe, mas aquele trabalhador que está com a condição oral deficiente, ele rende menos.
Não sabia. Ele Desculpa tem a um ignorância. potencial menor, Por quê? porque ele pode estar rendendo muito mais numa situação de saúde bucal. Quando ele está ali com o dente doendo, ele não rende, entendeu? Sim. Quando ele está com infecção, algo que te incomoda, ele fica em casa por atestado. Então a gente entra preventivamente fazendo um trabalho odontológico naquele colaborador das empresas, onde a finalidade é aumentar o rendimento dele na empresa, ou seja, é diminuir as ausências dele por conta de tratamento odontológico e também fazendo com que a empresa fature mais com a presença cada vez mais e o rendimento maior dele. Interessante, eu nunca parei para pensar isso. Outra situação, voltando agora para o esporte, é aquela pessoa que vive do esporte, onde está com uma infecção dentária também, um problema dentário, ele não rende bem com aquela condição, né? Eu vou entrar um pouco na parte técnica. Sim. Quando um paciente tem um problema de uma infecção dentária, aquelas bactérias que estão ali presentes, eles não estão só ali na boca. Parte daquelas bactérias estão fazendo a circulação sanguínea, está circulando no corpo. Então aquelas bactérias fazem com que o sangue do paciente se torne um sangue menos oxigenado. Ele muda a consistência daquele sangue, ou seja, e faz com que o paciente fique mais num momento menos efetivo da condição física dele. Caramba, que interessante. Em 1950, na Copa, foi um dentista na comissão técnica isso não é de agora, isso é muito antigo. Foi um dentista na comissão técnica da seleção. Esse dentista fez, se eu não me engano, próximo de 50 extrações nos atletas da seleção brasileira, já fazendo um trabalho de rendimento, aumentar o rendimento daqueles atletas. Caramba! Então a odontologia esportiva e a odontologia do trabalho é o foco que a Oral-ESP trabalha, é um dos, vamos dizer assim, é um dos focos que a nossa clínica tem. Eu vejo que hoje também tem uma odontologia voltada para a parte oncológica, né? Tem mercado na região, o que é que o doutor acha? O paciente oncológico, o paciente que faz tratamento para câncer, ele recebe umas medicações muito fortes. E essas medicações afetam a salivação do paciente. E a saliva é a proteção que os nossos dentes têm. Então, quando você tira a proteção do dente, ele fica sujeito à cárie. A cárie se desenvolve muito rápido. Entendi. Então, o paciente oncológico, o paciente que vai fazer tratamento com medicações fortes, ou até com radioterapia, é interessante que ele faça o tratamento odontológico junto também, para que a gente faça com que ele tenha o mínimo possível de efeitos colaterais. O senhor acha que hoje a população está extraindo menos dentes, está tendo mais cuidado com a higiene bucal do que na época quando se formou? Tá. A mentalidade hoje é diferente. A gente vê pessoas que chegam com 60, 70 anos. Eu tenho um paciente que tem praticamente todos os dentes ainda com 70 e tantos anos. Então a gente vê muito isso ainda. Entendeu? É difícil, né? É difícil, mas tem. Eu tenho todos ainda, né? Mas eu tenho só 39. Eu espero ter até os 70 também, se Deus quiser. Vai ter. Vai. Se não for, a gente bota. Espero que você não seja paciente meu. Não, vamos lá, sim, vamos lá, com certeza. Mas assim, a gente sempre tenta manter uma higiene, escovação, passar o fio dental. Eu sou um bom paciente. Agora, como eu sou professor da Unifis, aí de 6 em 6 meses eu vou lá para os meninos fazer uma... Você serve de cobaia. Eu sirvo de cobaia, adoro. Adoro. Os meninos fazem lá a limpeza e fica, ó, perfeito. Inclusive, fica a dica para você que tá numa situação carente, não tem condições de buscar um serviço como a Oral-ESP, né? E você que não faz parte do BM, você pode, né? As universidades têm esse serviço, tem. Né, que oferece também à população. Doutor, e além de tudo isso, de onde veio a paixão pelos cachorros? Isso é antigo, né? E por que o Akita e não Então, o Pitbull, por exemplo? Logo o Akita, um cachorro chinês, né? Isso aí já vem do meu pai, né? Antigamente, quando eu era menor, lá em casa, o pai tinha criação de muita coisa. Passarinho, criava cachorro, tinha pombo que tinha lá há muito tempo, tartaruga, tinha muita coisa, né?
Então, assim, depois que ele começou a ficar mais atarefado, vamos dizer assim, aí ele foi diminuindo o tempo disponível para essas coisas. Sim. Aí ele foi reduzindo, né? Mas na época que eu morava em Sertalhadense de faculdade, a gente já teve vários animais, dentre eles alguns cães, né? Pastor alemão, o suíço, o pastor suíço, que é o branco, né? É lindo o pastor suíço. A gente já teve husky siberiano, já teve doberman, já teve vira-lata, já teve tudo que é tipo de cão. O teu Doberman, ele surtou, não? Não durou muito tempo o doberman. É porque o Doberman surta, né? Mas assim, depois que eu fui para Recife fazer faculdade, aí eu não tive mais condição de cuidar, né? Claro. A gente cuida de acordo com... Quando a gente tem um cão, a gente tem que cuidar e ter aquela responsabilidade de oferecer o que ele precisa. E como eu estava longe, eu não ia deixar uma situação dessa para outras pessoas. Claro. Então eu passei praticamente 7, 8 anos fora, né? Quando eu voltei, pouco tempo, eu me casei com Priscila. Priscila? Também. Eu também tenho uma Priscila. Olha aí, coisa boa. Muito bom, viu? Eu sou muito feliz com a minha Priscila. Eu também. Então, assim, quando a gente foi morar em Triunfo, né? A gente viu um ambiente propício a eu voltar a criar cão. Então, naquela época, eu comecei a pesquisar. Não, agora eu quero uma raça que eu ainda não criei. E eu comecei a pesquisar, a ver, e fui e achei o Akita, que é o grande cão japonês. Eu falei chinês, perdão. É japonês. E eu fui atrás de criadores. Eu lembro que eu fui com meu pai numa exposição de cães antes de ir para a faculdade, em Jaboatão dos Guararapes, que foi onde a gente comprou os pastores suíços na época. Sim. E lá eu vi que eu lembro perfeitamente o Akita presente lá. Cão enorme, grande, peludo, bonito. Lindo. Isso chamou a atenção. Então, quando eu tive a oportunidade de voltar a criar, eu lembrei logo do Akita e fui atrás. E aí tu comprou uma matriz? Eu comprei uma fêmea que veio do Espírito Santo, da Ana Paula. E de lá pra cá, a primeira foi a fêmea. A gente disse, não, ela tá muito sozinha, a gente tem que comprar um namorado para ela, tem que comprar uma companhia. E o Akita é um cão muito territorialista, não dá para ser 2 fêmeas e 2 machos, tem que viver em casal. Sim. E eu fui atrás do macho, que veio de Minas Gerais. Entendi. E a gente montou um casal. E esse casal, o macho teve um probleminha de saúde, e o criador que me vendeu me repôs com outro macho. Aí esse segundo macho que chegou foi onde ele acasalou com essa fêmea que tinha lá, que foi algo também inesperado e que não era nada previsto. E como eu tenho um tique de organização, eu não ia deixar isso à toa. Então eu fui atrás do registro de pedigree, fui correr tudo atrás, deixar tudo bem organizadozinho para a gente fazer a coisa certa. Que é extremamente burocrático, né? No início deu trabalho, mas eu fui atrás. Burocrático demais. Eu digo porque eu sempre quis morar numa casa. Né, morei minha vida inteira no Recife. Sempre quis morar numa casa e nunca imaginei que ia conseguir. Hoje moro numa casa, né, aqui em Serra Talhada. Como são os planos de Deus, né? E eu sempre quis criar um Rottweiler. E aí, quando eu me mudei para essa minha casa nova, eu comprei um Rottweiler de Jair Flávio. Conheço. O Dr. Jair Flávio. Sim. Né, na época ele tinha um canil de Rottweiler. E aí ele me ensinou tudo como é. Quando eu construí a minha casa, eu fiz 2 canis. Eu tinha 2 Rottweiler. Eu já pensei também em criar, não para ter lucro, mas pela espécie que é uma raça que... Antônio, deixa eu te dizer uma coisa. O tanto de pessoas que eu conheci só com a criação já pagou tudo de despesa que a gente tem na criação. Imagino. É um meio que a gente conhece pessoas. Sim. É um meio que a gente gosta muito da relação com essas pessoas novas. Hoje eu entro em contato com pessoas que entram em contato comigo de Roraima até Rio Grande do Sul. Sim. Entendeu? Então, de 2006, 2007 até hoje, eu tive em torno de mais de 100 ninhadas só do Akita japonês. É muita coisa. Então tem mais de 500 filhotes com o nome Takayama, que é o nome do canil. Isso do japonês, né? Uhum. Então eu criei o japonês até 3 anos, 2 anos, que eu encerrei a criação por conta... Você encerrou? Justamente do japonês eu encerrei justamente por conta da minha volta à odontologia, que eu fiquei extremamente sem tempo
Então, como eu tenho o tique de organização, se for para fazer, vamos fazer da maneira certa. E não teria como contratar alguém para... Mas aí não ia ter o seu, não tem o seu tempero. O meu sal, né? É. Então, assim, eu deixei esse projeto do japonês, eu encerrei o projeto do japonês, mas, paralelamente, eu introduzi o americano nessa história, né? O Akita americano, que é outra história, é outro cão, é um cão maior, é um cão mais robusto. Maior do que o Akita? Maior do que o Akita japonês. O Akita japonês, ele tem um peso máximo aí que pode chegar em torno de 45 quilos no máximo, estourando. O americano, eu vi um no México, de um criador que eu converso de vez em quando com ele, que chegou a 70, 75 quilos. Olha aí, produção. Um cachorro do teu peso. Como é a conversa? Então é uma raça que vem das origens do japonês, mas que tem um up, entendeu? É um cachorro mais imponente. Ele tem a pelagem também do americano? Ele tem uma pelagem própria, mas se você colocar em preto e branco, você vê todo o contorno dos dois são semelhantes, mas as tipificações de cores são diferentes. Entendi. Né? O rabinho enroladinho é a mesma coisa. Eu vou pesquisar aqui enquanto você está falando. O Akita americano, ele tem uma pelagem mais escura, mas é a mesma dupla pelagem que o Akita japonês tem. Porém, são cães com características diferentes. Sim, tô vendo. Enquanto o japonês, ele vê uma poça de lama na frente, ele contorna para não melar a patinha, sabe? O americano vem fazendo arruaça. Não, eu sou do japonês. Vamos dizer que o americano é um cão mais raiz. Amundiçado. É um raiz. Raiz. Um cão raiz. É lindo. E o japonês... Isso é de lá do canil, é? Lindo. E o japonês é um cão Nutella, né? Que a gente chama. Aí eu sou o Nutella, olha aí. Mas aí você ainda continua com o Akita americano? Eu tenho 5 exemplares lá em casa, que eu encerrei a criação profissional. Hoje eu me considero um hobbyista, criador por hobby, mas que no Brasil, hoje eu sou vamos dizer assim, de 2 ou 3 criadores eu estou dentro da raça. Caramba, só tem 2 ou 3 no Brasil? No Brasil. Entendeu? Puxa vida. E vira e mexe, eu tenho um Instagram próprio da criação, né? Desde o japonês até o americano tá lá no Instagram. Eu publico e deixo lá, o pessoal gosta de ver. Sim, claro. E eu deixei muitos cães que eu trouxe da Europa, na época do japonês, estão espalhados ainda e reproduzindo com criadores amigos meus que ficaram com eles. E eu trouxe cão da Bulgária, trouxe cão da Rússia, trouxe cão da Espanha, do japonês. Os atuais que eu tenho hoje, eu tô com um dos Estados Unidos, um da Polônia, eu trouxe cão do Chile para acasalar, voltou. Então, deu trabalho. Eu imagino, viu? Questão de transporte e logística é complicado. Imagino, não deve ser nada fácil e tudo pelo amor à raça, à criação. Eu comecei criando os cães no fundo da minha casa, né? Foi? Foi. E dava um barulho danado. E era reclamação de Priscila. E eu, tá bom, vamos lá. Aí eu consegui o terreno de frente da minha casa e a gente construiu toda a estrutura do canil. Do canil. Maternidade, tudo. Eu já tive a época do japonês, há um tempo atrás, de ter quase 40 cães. Meu Deus do céu. Olha, eu tenho 3. Eu tenho 3 street dog. Street dog, eu tô brincando, né? Vira-lata. E tem dia que eles latem tanto. Hoje de madrugada bem foi isso, 4 da manhã. Os cachorros tomam a latir. Aí eu ligo a TV pra ver as câmeras. Nada. O que é que essa peste tá latindo? Mas fazer o quê, né? Desses meus 3, engraçado como eu te falei, né? Eu comecei criando Rottweiler. Só que aí fiquei muito triste porque a minha Rottweiler, Súria, eu tive que sacrificar ela porque ela pegou leishmaniose. Leishmaniose é um problema aqui em Serra Talhada e região. Fiquei triste. Adalto, tinha uma irmã de Súria. Doutor Adalto, médico também. Eles têm uma aqui também. Tem uma Akita? Eu lembro que ele falou. E aí fiquei muito triste. Mas aí nesse meio tempo eu ganhei um Rottweiler de Dr. Hércules Lima, seu colega. Conheço demais. Dr. Hércules me deu um Rottweiler. Lindo. Ficou enorme. E aí eu já
tinha pego uma vira-latazinha, porque Súria tive que sacrificar. E aí os 2 cachorros lá, e Priscila com medo e tal. Aí, pra resumir, eu dei Tó pra Rosendo, da Tropical Piscina. Conheço também. Conhece também, né? Conheço. Já viu o Tó lá? Não. Pronto. Tó, quando saiu, embuchou minha vira-lata. 10 filhotes. Deixou um presente pra você. Deixou um presente de 10 filhotes. 10. Beleza, cuidei, tranquilo. Dei 9, fiquei com 1. Fiquei com uma. Cristal. E todos os nomes quem escolhe é minha filha. Viu? Não vai mangar, não. Branquinha, Cristal. Aí, Cristal muito danada. Vamos chamar Tó pra cruzar. Tó cruzou. Deu mais 8. Dos 8 eu fiquei com 1. Sky, da Patrulha Canina, né? Aí eu tenho 3, que é avó, filha e neta. E aí assim, meio que eu tô limpando a raça, na verdade dando uma definição de raça, né? Depois eu vou lhe mostrar. A vira-lata, a filha e essa como já é bem mais próxima do Rottweiler. Mas o que eu acho interessante é o seguinte, que o Rottweiler não adoece. O vira-lata não adoece. Não é... Eu não sei como é o Akita. Uma vez quase que eu levei uma mordida de um Akita, de uma vizinha de lá de Triunfo, filha de Danda. Sei, é lá de Canil também. Pronto, imagina. Aí o cachorro bonitinho, fofinho, você... Dianinha. Quando eu cheguei lá... Eu disse, eita! Que ele é muito fofinho e bonitinho, mas ele não é nada amigável, né? Ele é muito na dele e não chega perto, né? Essa é uma das diferenças do japonês para o americano. Por quê? O americano, ele é mais... Dócil. Ele tem a cara, tem a expressão de cão perigoso, mas ele é muito amável. Ele Entendi. é muito amável e o tamanho engana. Entendi. Enquanto o japonês, nós conversando aqui, o japonês está rodeando lá longe, olhando com canto de olho, esperando uma oportunidade de defender, de proteger o território dele. O americano estaria aqui, ó, do lado da gente, olhando, a gente falando e olhando no olho e interagindo. O americano é melhor do que o japonês nesse caso, viu? Não é? Vá depois conhecer pra você. Vou sim, vou. Provavelmente daqui pro mês que vem eu já vou pra Triunfo. Né? Pegar o friozinho lá e eu vou lá, bater lá na porta. Você é meu vizinho, né? Pois é. Doutor, e aí hoje se divide com odontologia... Não, mas na verdade deu uma pausa também, não foi do canil, do Akita americano. Tá em atuação, né? O Akita americano a gente tá lá deixando eles, vamos dizer, brincarem de vez em quando. Né? Claro. E eu tenho muita procura. O Entendi. pessoal faz lista de espera, o pessoal fica entrando em contato, olha, quando tiver me avise que eu quero. E a gente vai dosando e considerando esse pedido de cada um. Caramba, muito bom. Eu fui para São Paulo um dia desse levar 2 com um funcionário meu. Foi? De avião. Rapaz, na próxima vez me levam. Eu já tenho um monte de gente querendo. Na próxima vez me leva que eu vou com o doutor. Aí, ó, essa aqui é, mãe. Eu faço o que eu levo, não tem Eu levo, fique tranquilo que eu levo. Eu levo lá, o senhor fica aqui, ó, atendendo, na logística. Eu levo o cachorro, não tem problema. Quer nada, né? Doutor, de onde veio aí a musculação? Que eu vi que você joga vôlei também. Né? Eu não sei se era vôlei ou era beach tênis. Vôlei. O homem é atleta, correndo. Tá correndo quantos km? Eu quero aproveitar também a oportunidade de mandar um abraço lá pro pessoal do vôlei lá do Triunfo. Lá do Batista e a equipe, né? Que fica lá o pessoal todinho. Muito bom. E você é alto. Aí fica lá na frente logo, né? O pessoal baixinho fica lá tudo com medo. Mas é muito bom. E a questão do preparo físico veio do retorno da odontologia, né? Uhum. Isso, e tem outras questões de saúde também, porque no meu retorno coincidiu com a época da Covid, ali beirando a Covid, as sequelas que a gente teve da Covid, né? Sim. Em 2022, eu estava muito mal, eu estava com problema de fígado, eu estava com um peso muito alto, e isso estava afetando em tudo que eu fazia. E eu cheguei em casa, ó, vai ser agora. Vamos começar a cuidar do corpo, porque se eu continuar assim eu não vou durar muito tempo. E tava a questão de sobrepeso, coluna, né? E fui para nutricionista, doutora Larissa, lá do Triunfo, um abraço, Larissa. E ela recomendou a academia,
que onde foi que a gente fez um trabalho de conjunto, né? Nutricionista com academia. De cara perdi quase 10 quilos, mudando a alimentação e iniciando preparo físico. E o preparo físico voltado para a profissão, né? Fortalecimento da parte dorsal, musculatura que envolve a coluna. Ombro. De lá para cá, ombro, não senti mais a coluna. Desde o início da Oroesp eu não sinto nenhum problema de coluna. Que coisa boa, E hein? tudo mérito do trabalho que Juan faz lá na Mundo Fitness, lá em Triunfo. E por isso eu ainda estou conseguindo trabalhar da maneira que a gente trabalha. Que bom, viu? Eu digo isso porque eu estou nessa luta de gordura no fígado, né, pré-diabético. Eu saí de esteatose moderada indo para grave e voltei, estou na leve. Tudo por questão de alimentação e preparo físico e condicionamento, né? Então, aí tem lá o pessoal do vôlei, tem o pessoal do futebol, abraço Pipoca, a gente joga... Pipoca Barbeiro, Pipoca Barbeiro. Barbeiro bom, viu? Ai, Pipoca tá famoso, Barbeiro bom. Já fui lá em Pipoca. Pois é. Bom mesmo. E a gente vai, joga o futebolzinho lá no Retiro, né? Não é a Ilha do Retiro ainda, né? Porque ainda não é a Ilha do Retiro, mas é lá no Retiro. O Retiro que você fala é o quê? O campo de futebol que tem lá É indo para no Rosário? Pingas, não. É indo pra Cachoeira dos Pingas, que tem uma zona rural lá que a gente chama do Retiro. Ah, entendi. Do sítio Retiro, que é onde Pipoca mora e tem o mini campo dele. Entendi. Domingo agora a gente tava lá, na chuva, no frio, mas a gente tava. Coragem. E a gente vai fazendo, né? Em Triunfo eu gosto de muito tomar banho num lago que tem na fazenda de Kleber. Kleber da Natal. Sei, conheço demais. Ele tem um lago no São Benedito, acho que é São Benedito, ou é em outro lugar. E lá, o lago... Perto do caminho da casa de Kleber, onde ele morava lá, né? Indo pro Pico do Papagaio. Sei. Né? A gente entrando ali vai pro Cajueiro. Não, naquele caminho, só que pega a direita, é lá em cima. Pronto, lá em cima a gente pega a esquerda. Entendi. Aí vai pro Cajueiro, que é onde a gente joga o vôlei na casa de Batista, que tem um lago do Cajueiro. Entendi. Domingo a gente também tava lá. Eu saí do futebol e fui pro vôlei. Todo quebrado, com o tornozelo mancando, mas tô. Ô, bicho corajoso. Domingo a gente tava lá nos Pancarais, numa tribo indígena, Carnalbeira da Penha. Muito bom lá, a galera produção tava lá também. Não vai fazer o trabalho lá em Carnalbeira, que a gente vai fazer esse mês, né? Esse mês, dia 12. Dia 12 a gente vai pra lá, né? Vocês vão? A gente vai fazer um trabalho social lá em Carnalbeira. Como é o nome do local? Não lembrou, não. Mas lá em Carnalbeira. Muito bom. Se quiser que eu vá também para dar um apoio jurídico, a gente vai. Pra palestrar, orientar a população. Essa é a nossa missão, né? E aí, o que eu ia lhe dizer é o seguinte, lá de Kleber, a gente toma banho nesse riacho lá, nesse açude dele, com as águas termais. Sabia? Não sabia que era termal lá. Você entra e tem um choque térmico. Eu nunca tomei banho numa água tão fria na minha vida. Tá, eu já ia dizer, mas era térmico de fria, né? Nunca entrei numa água tão fria na minha vida. Que horas era? Sei lá, 5 da tarde, 6 da noite, por aí. Mas em pleno junho, lá em cima, um gelo, você entra, dói o corpo todo. Você tá acostumado já com o Triunfo, né? Minha esposa briga demais porque eu só tomo banho quente. Eu só tomo banho quente, pelando fogo. A gente foi lá porque todo mundo entrou, aí eu não podia não entrar. Né? Quando entra todo mundo, eu disse, vai, Antônio. Aí você não vai. Aí pega feio, né? Eu fui, mas nunca mais vou de novo. Porque eu nunca tomei um banho tão gelado na minha vida. Tá doido. E como é a vida de morar em Triunfo? Deve ser uma delícia, né? Conhece todo mundo, é uma vida calma, a cidade extremamente linda. Hoje em dia é difícil a gente não ir na rua assim, né? E não falar com 200 pessoas, que todo mundo a gente conhece, a cidade pequena, né? A gente identifica também quem não é da cidade, quem é turista, a gente já sabe. Dá pra perceber quem não é? A gente já percebe. Caramba. Que inveja, eu ainda quero um dia morar em Triunfo. E quando você for pra lá, eu vou lhe convidar pra gente fazer aquela carreira, né? Que eu já lhe falei aqui. Vamos fazer. Vamos fazer os 5km ali no açude, ó. Vamos, eu vou no meu ritmo. Eu vou no meu ritmo. Você vai no seu ritmo, eu vou dando volta. Tem problema não. Não tem problema. Eu não sou competitivo nesse aspecto. Fique tranquilo que você pode dar
Quantas voltas quiser, eu vou no meu tempo, para no outro dia eu conseguir estar bem. Doutor, o que é que a gente pode falar mais? Os filhos gostam do cachorro? Eu já tirei muita foto deles pequenininhos. Eles não gostam muito hoje? Hoje eles são mais celular, televisão, é outra vibe que eles Entendi. têm. Aí eu deixo eles bem à vontade em relação a isso. Claro. Estudam aqui em Serra? Estudo em Triunfo. Estudam em Triunfo. Todo dia eu deixo na escola. A avó pega no meio-dia, porque eu tô aqui em Serra e Sim. Priscila tá em Afogados. Cara, a Priscila tá em Afogados A gente só encontra de tardezinha em casa. de tardezinha. Assim mesmo, faz parte da vida. Enquanto é jovem, a gente tem que fazer essas coisas, né? Eu já passei do jovem, eu tô semi-novo, né? Semi-novo foi ótimo. Doutor, pois traga suas considerações finais. Acho que a gente já deu o que, produção? 40 mais? Traga suas considerações finais. Manda teu @, teu Instagram, onde quem quiser te procurar. Fala mais da clínica, do canil. Faz teu merchan pra... Eu só quero agradecer o espaço e o convite, né? Que você me fez. Aceitei logo de antemão, nem pestanejei Eu que fico feliz, amigo. e mandar um abraço para todos, né, que fazem parte de minha rotina diária, pessoal da clínica, todos os profissionais, pessoal de apoio da Oroesp, direta ou indiretamente contribui para o nosso serviço que a gente faz. O pessoal do BM, que querendo ou não, a Oroesp faz parte do BM. Todos os colaboradores que confiam e confiaram suas bocas na nossa equipe, que a gente também tem um trabalho diferenciado para os nossos colaboradores. Um abraço também pro pessoal do Triunfo, todo mundo que me conhece. Eu não vou querer me Nominar atrever agora. a nominar, porque eu posso esquecer alguém, é muita gente, pessoal da Imagino. academia lá do mundo fitness. E a todos que do vôlei, do futebol lá de Triunfo, um abraço para todo mundo e estamos à disposição a quem se interessar para o nosso serviço da Oroesp. Qualquer dúvida em relação ao serviço que o BM também oferece para a população, a gente tem nossos meios de contato. E quem quiser conhecer também o Akita Americano, eu estou à disposição. É só me chamar no WhatsApp, no Instagram, que é fácil. Me chama, a gente marca um sábado, um domingo, eu apresento a raça e estou à disposição para todos. No Instagram, qual é o Instagram? O Instagram do canil é Akitas Takayama. Aqui, Takayama, como é que escreve? Takayama. Me perguntam por que significa Takayama. Não tem nem ideia. Takayama em japonês é como se fosse os Alpes, né? Uma região montanhosa, que foi uma alusão a Triunfo, né? Que eu procurei. Triunfo, Sim. cidade alta. Montanhosa. Eu fui atrás do montanhosa japonês, que na época eu criava só o japonês, então virou Takayama. Muito bom. Doutor Paulo Igor, obrigado demais pela sua Valeu, vinda. Eu estamos à adorei disposição. a conversa. E ó, você já sabe, né? Tamo junto. É só o começo do nosso Café com Guerra.